Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos pedimos, que pelos merecimentos de sua Mãe e Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é com essa alegria do ressuscitado que hoje iniciamos esse projeto bonito, o primeiro episódio do Paulinos Cast. Esse espaço de amizade, de partilha, de formação, né, sobre a igreja, sobre as mensagens do Papa Francisco, sobre a nossa congregação dos padres e irmãos paulinos, também sobre a família paulina e muito mais. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui, nesse primeiro episódio, o Paulo César Oliveira Machado, né, que é nosso aspirante paulino. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Padre Mário. É uma alegria poder estar aqui partilhando um pouquinho da minha história, da minha caminhada vocacional, junto à congregação dos padres e irmãos paulinos. Então, já explicando um pouquinho das nossas etapas de formação, eu chamei ele de aspirante, né? Aqui, quando um jovem quer ingressar na nossa congregação, é realizado um acompanhamento pelo nosso serviço de animação vocacional. Depois de um tempo desse acompanhamento, desse diálogo com o nosso serviço de animação vocacional, o vocacionista visita a realidade desse jovem, conhece a sua família, a sua comunidade, ele lê sobre o nosso carisma, sobre o fundador e vai fazendo um discernimento vocacional conosco. Depois que ele ingressa, ele vai ficar um ano numa etapa que nós chamamos de propedêutico, um ano de extensão desse acompanhamento, de aprofundamento ainda mais sobre o nosso carisma, sobre o fundador. E depois ele inicia os estudos, né, esse jovem, como é o caso do Paulo, que hoje é aspirante, que é a outra etapa depois do propedêutico, que são 2 anos de aspirantado, que nós chamamos, e depois o postulantado. Depois vem o noviciado, que hoje é realizado na Itália. E eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço para os nossos noviços que estão lá na Itália, se preparando aí para os primeiros votos, né? E agora, Paulo, tu é aspirante, então. Aspirante paulino, estou aspirando à vida religiosa. Muito bem, e está cursando filosofia. Filosofia, estou no último ano, né? Comecei na Fapcom, mas pela questão de horário em si, né? A gente acabou transferindo o curso para uma outra faculdade para ter essa vida comunitária, né? Que é uma exigência também da formação, que a gente tem esse vínculo, né, com a comunidade local. E a partir de agora, né, até esse momento, esse presente momento, estou cursando o 5º semestre de filosofia. Muito na bem. Unify. Nós vamos voltar a falar sobre o teu estudo, né, sobre esse momento que você está vivendo, porque você já está indo quase para outra etapa, que é o postulantado, né, que é uma etapa, como eu já expliquei, antes do noviciado, que é no último ano de filosofia. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse da sua família. Deus nos chama. De algum lugar a gente vem. E você veio do estado do Pará, do estado do Calipso, né? Da terra do Ciro de Nazaré. Do Ciro né? de Nazaré. E eu acho que não tem como conversar com um paraense sem falar do Ciro de Nazaré. Verdade. Mas antes de falar do Ciro de Nazaré, eu gostaria que você falasse da sua família, como é a sua família, onde eles moram, se você tem irmãos, irmãs. Fala um pouquinho para nós. Sim. Eu vim de Belém do Pará, meus pais são natural do município de Primavera, né? Fica a 3 horas da capital. Eu vim de uma família simples, uma família de poucos estudos, né? Meu pai trabalhava na roça, mas a profissão dele é vigilante. Minha mãe sempre foi do lar, sempre foi uma pessoa muito doada ao serviço assim de casa, da família, do meu pai e de mim. Mas de alguma forma, eles me incentivaram não só na vida de estudo, né? Mas também na vida religiosa. Então, desde pequeno, sempre acompanhei nas missas,
acompanhei também na questão de peregrinações, que no Pará é muito comum ter esses encontros do Círio de Nazaré, da Páscoa, do Natal. Então eu fui crescendo nesse meio religioso também, né? Tanto é que nos meus 9 anos de idade fiz minha primeira comunhão, no dia 15 de novembro de 2009, e fiz também a minha crisma 2 anos depois, né? No dia 30 de setembro. E esse processo todo foi se dando a partir do seio da minha família, né? Que foi que eu descobri esse desejo vocacional pela vida religiosa, né? Essa curiosidade, né? Esse despertar mais de perto. Assim eu posso dizer, né? Estar ali mais perto da igreja, conhecer mais a igreja. E nesse processo todo, foi um processo assim bonito, né? Fiz uma caminhada boa. Costumo dizer que eu tive uma juventude, uma adolescência, que eu ainda sou jovem, tá? Eu tive uma adolescência e também uma infância muito bonita, né? Eu brincava com os meninos no quintal, se sujava. No Pará também é muito comum ter igarapés, né? Então ia para os igarapés, tomava banho, era aquela coisa toda, né? Muito gostoso, eu costumo dizer. Então tudo isso eu digo assim que carrego com muita alegria no coração, né? As amizades. Hoje tenho amigos que já são até pais, mães, né, de família. E eu vejo quanto a gente cresceu, quanto a gente amadureceu, né? Mas eu sou filho único, né? Eu tinha um irmão, ele faleceu aos 4 anos de idade. Faleceu, morreu dormindo. E nasceu com uma série de problemas, né? Problemas de saúde. Ele era autista também. Mas quando ele faleceu, a minha mãe já estava me esperando, né? Então ela não sofreu tanto assim a saudade do meu irmão. E a partir desse momento, né, eu acho muito bonito isso, que como ela teve uma complicação na primeira gravidez, né, ela, quando ela soube que estava grávida, ela foi até uma igreja, né, e consagrou que se o filho dela, no caso seria eu, não tivesse nenhum problema na questão, né, de saúde, tanto física como mental, ela ia doar esse filho a Deus, né? Ia doar a Deus e eu acho isso muito bonito da parte dela, né? E ela esperou esse momento para me contar depois que eu ingressasse no seminário. Para não dizer que foi uma coisa forçada, sabe? Meu pai e minha mãe nunca me forçaram a vir para o seminário. Meu pai sempre queria a casa cheia de netos, por ser filho único, né? Então sempre esperou. Ele foi uma das pessoas que mais teve resistência para eu entrar no seminário logo no início, né? Ele não compreendia muito bem isso. Sim. E a minha mãe um pouco que sofria por isso, né? E então, às vezes mãe é mãe, né? A gente não entende muito o silêncio, muitas das vezes. Mas ali ela calada, no canto dela, rezava, mas sempre ali. Mas também meu pai nunca foi de me pedir de ir para a igreja, de participar dos encontros de jovens, né? Sempre estava, né? Eu dizia que era um rato de sacristia. Sempre estava lá, né? E por conta disso, cresci e amadureci essa ideia vocacional em mim, né? Eu, por conta própria, né? Com a vida na igreja, na comunidade local, eu fui despertando isso em mim. E antes mesmo de ingressar no seminário, eu quis dar esse gostinho para os meus pais de uma formação, né? Como eu falei no início, meu pai era de roça, e né? Até hoje. E minha mãe também não tinha estudos. Ambos só cursaram o ensino médio, né? E por conta disso, eu tive que dar essa alegria, esse gosto, era o esforço, era o que eles queriam, né? Ver. Sim. Eu falei, antes de entrar no seminário, eu vou me formar. Aí foi que eu decidi estudar serviço social. Estudei serviço social 3 anos. 3 anos e meio na Universidade Paulista, em Belém. E ali foi um processo bonito também, né? Que nesse mesmo período da faculdade, eu comecei a despertar a vida religiosa, em especial no carisma paulino. Então, nós falávamos no início que você está concluindo, né, filosofia, mas não é a sua primeira formação, né? Não, você já tem essa tenho. graduação, então, você é assistente social, né? Correto. Isso.
Eu tenho o curso de serviço social, né, que é a profissão em si do assistente social. Muito bem. E hoje a sua família participa da igreja, são de algum movimento, de algum grupo? Sim, hoje meus pais estão participando do ECC, né? Participam lá na comunidade, na paróquia São João Batista, em Primavera. Então lá estão participando de um grupo de casais, né? Uns ciclos. Então eles se reúnem de 15 em 15 dias e vão para a igreja. Meus pais estão casados na igreja e no civil há 25 anos. Que bom. Estão juntos e entre trancos e barrancos estão lá. E seu pai hoje aceita já assim a sua vocação, essa escolha que você fez de ter vindo para o seminário? Sim, já aceita. Depois, né? O interessante é que lá em casa a gente sempre ligou nas TVs católicas, né? E um belo dia estava tendo na minha arquidiocese local, arquidiocese de Belém, uma ordenação presbiteral. E ali eu liguei para ver, para assistir, e ele estava assistindo junto. Falei, olha, pai, é esse processo, né, que acontece depois que faz toda uma caminhada, né? Então esse é o rito de ordenação. Então. E se emocionou ao ver aquilo, né? Aí ele perguntou assim para mim, é isso que você quer ser? Eu falei, é isso que eu quero ser, é isso que eu almejo pelo menos. Ele, muito bem, então vá com Deus. Aí ele falou assim, importante que você seja feliz. Que bom. Aí hoje, graças a Deus, já liga, já manda mensagem, às vezes se emociona, com saudade, né? Mas é assim. E hoje ele, graças a Deus, está bem mais tranquilo. Que bom. Mas eu sei também que tem uma pessoa muito especial na sua vida, na sua família, que é a sua avó. É, minha avó. Porque eu já convivi um pouco mais com o Paulo, gente, né? Assim, no primeiro ano, quando ele ingressou no propedêutico, eu estava lá, né, na casa de formação, acompanhei ele um pouco nos primeiros passos, digamos assim, aqui na congregação. E ele sempre falava muito da avó. Sim. Né? Tem até umas fotos da sua formatura, né, que ela está presente. É verdade. A minha avó, eu costumo dizer que foi minha segunda mãe, né? Ela disse assim, no primeiro filho da minha mãe, o Iago, ele se chamava Iago, e a minha avó esteve muito presente, assim, como eles não tinham muito condições financeiras, né? E nasceu com problemas, então minha avó ajudava em tudo, né? Na criação desse menino. E depois que ele faleceu, ela assumiu esse papel comigo, né? Então ela me ajudava em tudo, do calçado, vestir e até hoje também, nunca me deixou, né? E praticamente ela me considera um filho e eu considero uma segunda mãe, né? Então minha avó, depois da minha mãe, eu costumo dizer que ela é minha segunda mãe. Me ouve, me escuta, me ajuda, né? Então, o carinho que eu tenho com ela, até porque foi a única avó que eu conheci. Os meus avós paternos eu não conheci, né? Então, a avó foi ela, que é a minha avó materna, né? Que é a mãe da minha mãe, né? E a partir desse momento, assim, que eu cresci tendo esse vínculo com ela, depois que a gente separou, esse vínculo ficou até mais forte, né? Então, a minha avó também foi muito guerreira, foi uma mulher muito sofrida. E também é uma história muito linda dela, né? Que teria que gravar um outro momento para contar, só a história de vida dela. Mas ali também foi uma mulher que sofreu bastante, né? Teve 5 filhos, né? Sofreu no casamento, mas também ali foi fiel até o fim. E é uma mulher muito fervorosa. Costumo dizer que a minha avó é uma mulher de fé. O que a minha mãe e meu pai não reza, ela reza. Eu costumo dizer assim. E se a gente for na casa dela, por tudo que é lado que a gente vê, tem um santo, né? Nossa Senhora Aparecida no canto, Santo Antônio no outro, Nossa Senhora de Nazaré, que não pode faltar. E por onde a gente vai, tem ali uma devoçãozinha, né? Até o calendário da congregação aqui, assim, que tem uma devoção, Alberione também, já está presente no coração dela. Então, a gente vê uma fé simples, mas de muito sentido na vida dela, né? Ali. Então, a minha avó representa isso para mim, uma mulher forte, de fé, né? Uma mulher que está ali também, mesmo na sua simplicidade, a minha avó não tem estudos, né? E procura ajudar todos os netos, né? Não só a mim. Muito bem. Você falou que ela tem muitos santos, mas tem também a imagem de Nossa Senhora Nazaré que não pode faltar. Eu acho que não pode faltar na casa de nenhum paraense, não, né? Não então falta. Fala um pouquinho para nós do Círio de Nazaré. Quem é Nossa Senhora de Nazaré? A Rainha da Amazônia, né? Assim Rainha que chama? da Amazônia. Fala um pouquinho para nós. Já faz um convite também para as pessoas que estão nos assistindo a conhecerem mais sobre essa festa, essa celebração. Quando que acontece? Muito bem. O Círio de Nazaré,
todo paraense, né, nato, já nasce devoto de Nossa Senhora de Nazaré. Desde criança, desde quando me entendo por gente, o Círio, né, já fazia parte da nossa vida, porque para nós o Círio é como se fosse uma festa de Natal. Reúne a família, tem aquela festa, tem aquela ceia, tem o momento da procissão, né? Então eu nasci com isso, né? E todo paraense carrega isso. Como diz uma música do Padre Fábio de Mello, né? A alma do paraense sempre será outubro, né? Porque recorda para nós isso muito forte, esse símbolo de fé, de amor, de devoção à Mãe de Jesus. Então o Círio acontece no mês de outubro. No mês de outubro, no segundo domingo de outubro, as ruas de Belém se enchem. São mais de 2 milhões de pessoas. Nossa, que bonito. Nas ruas de Belém. E assim, por eu ser muito pequeno, eu sempre tive muita vontade de ir ao Círio, na procissão. Só que a minha mãe, por ser filho único, aquela proteção, aquela coisa tudo, né? Não deixava eu participar. Então eu sempre via pela televisão, acompanhava do início ao fim. Quando eu cresci mais um pouquinho, tive mais maturidade, deixou eu ir. Então, minha primeira experiência foi naquela multidão, foi na corda mesmo, né? Que a corda é uma extensão que existe, né? Com várias estações, são 5 estações. E em cada estação, o fiel vai ali pagando uma promessa que fez, né? A cura de um câncer, passou no vestibular, enfim. E muita gente vai segurando essa corda durante a procissão, né? Vai, é muita gente. Aperta, tem que ter um preparo físico grande para ir, viu? E muita fé. Muita fé. Então, geralmente, o Círio de Nazaré ele acontece assim. Tem toda uma preparação antes e tem o dia da festa, né? Uhum. Então, no sábado, tem a trasladação, que ela sai do Colégio Gentil Bittencourt para a Catedral da Sé, para que no domingo de manhã ela saia da Catedral para a Basílica de Nazaré. Então, é um percurso aí longo, mas cheio de emoção, cheio de fé, né? E a primeira vez que eu fui foi na trasladação. Eu fui na corda e esse processo para mim foi um processo bonito, né? De estar ali sentindo esse calor humano, esse processo de fé. E eu fui ali não para pedir, mas para agradecer a Nossa Senhora por estar ali naquele momento. E assim, como a gente sabe que não acaba ali, então já fiquei ali mesmo na praça, dormi na praça. Gente, eu nunca vi papelão ser disputado nesse dia, né? Até os próprios moradores de rua vendiam o papelão para que as pessoas pudessem dormir, descansar um pouquinho, porque no outro dia, às 5 da manhã, já começa a missa oficial do Círio de Nazaré, na frente da catedral, para sair em procissão às 7 horas, né? Sair a procissão. Hoje a missa está mais cedo um pouquinho, mas antigamente era às 5 da manhã que começava. E ali eu peguei um papelãozinho junto com os jovens, né? Junto com os jovens ali, conversando, a gente nem sentia a noite passar. Pensar que não, os sinos já estavam tocando, já era 5 da manhã e já era Círio outra vez. Então, minha gente, fica aí o convite para conhecerem o Círio de Nazaré. Eu, se Deus quiser, ainda teria a graça também de participar. Eu sou muito mariano, né? Sou muito devoto de Nossa Senhora, de todos os seus títulos, né? E eu quero ter a graça de participar desse momento bonito com o nosso povo paraense, nosso povo querido, né? Paulo, vamos voltar um pouquinho no teu passado, né? Você disse ainda agora que você ainda é jovem, né? Mas você já foi mais jovem. E mais jovem, você participou de alguns grupos, eu acredito, algum movimento pastoral na igreja. Você tem a recordação de quais foram esses grupos pastorais? Qual foi o que te marcou mais? Tenho. O meu processo de iniciação cristã foi um processo que se deu a partir da catequese, né? Ingressei na catequese. Depois que eu fiz a minha primeira comunhão, a minha catequista me convidou para participar da liturgia das crianças, que era a missa com as crianças na época, né? Então tinha uma liturgia própria para fazer leituras, comentário, participar do coral. Então eu fazia leituras e cantava no coral da minha comunidade local. Só que com o passar do tempo, né, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, e eu vi que já não dava mais isso para mim, né? E eu saí e participei do grupo de coroinhas da minha paróquia, dos servidores do altar. Foi aonde ali eu me encaixei mais. E ali foi todo o meu percurso de caminhada. Passei 8 anos no grupo de coroinhas. Então foi o grupo que me marcou
me deixou mais próximo de Jesus, da Eucaristia, da igreja. Pude conhecer mais, assim, a questão estrutural, dogmática, né? Os padres sempre davam formação, orientação. E aí também começou a me despertar para a vida vocacional. Porque os padres sempre, assim, levavam a gente para brincar futebol, vôlei lá no seminário. Então a gente sempre convivia com os seminaristas lá da nossa arquidiocese. E eu não sabia até então como era o seminário, né? Como era essa realidade, né? Que era muito distante para mim. Aí eu falei assim, aí eu comecei a participar de algumas atividades lá dentro do seminário, formações, retiros. E foi quando eu comecei a pensar, a discernir na vocação. E como foi que você conheceu os paulinos? Então, na minha paróquia, né, ia muitos paulinos na Semana Santa. Então, meu primeiro contato com os paulinos foi através de um irmão da minha comunidade, né, que até hoje mora comigo, é o Rodrigo, e o padre Claudiano, que é agora o atual provincial, né? E o padre Claudiano celebrava a Semana Santa e eu tive esses primeiros contatos com ele. E também eles participavam das feiras vocacionais. Então, em agosto, no Pará, tem as feiras vocacionais. E em agosto, eu conheci o padre Rony através das Irmãs Paulinas. Né? Através das Irmãs Paulinas, que tem casa e livraria também lá no estado. E então, a partir desse contato com eles, conversando, eu entrei no site da congregação, me inscrevi para querer começar o discernimento junto com a congregação dos paulinos. E durante esse processo, eu estava cursando o serviço social, a faculdade, né? E durante esse processo, o meu vocacionista, na época, disse, não, termina a faculdade, depois você ingressa. E foi um processo bonito, porque eu ia fazendo um encontro vocacional, meus irmãos iam ingressando, e eu já com desejo de ingressar ia ficando para trás, né? Mas assim, eu entendi o tempo, né? E como foi bom esse processo de discernimento vocacional, que eu pude ler mais. Eu vim a São Paulo, né, visitar os espaços apostólicos da congregação, conhecer mais a missão. E a cada vinda, a cada contato com o padre, né, eu ia me encantando mais, ficando mais curioso, a ponto assim, gente, apesar de ser uma realidade distante da minha, eu quero arriscar minha vida em prol dessa causa. Que imagina, enquanto eu estava ali, me doando em prol de uma comunidade, um espaço geográfico, eu falei que a partir da comunicação, que é o carisma da congregação, eu poderia, através do meu trabalho, do meu dom, dos meus talentos, aperfeiçoando isso na congregação, poderia chegar mais adiante para o mundo, né? Como diz Alberione, a nossa paróquia é o mundo, né? Então, isso no vocacional ficou muito, muito explícito. E isso me chamou muita atenção. Através de São Paulo, dos passos de São Paulo, através de Rainha dos Apóstolos. Quem é Rainha dos Apóstolos, gente? Nem sabia que existia essa devoção na igreja. E ela tá aqui, ó, gente, ó. Ela tá aqui, presente. Tá aí, ó, Paulo e a Rainha, né? Fazem parte da nossa espiritualidade. Fazem parte da nossa espiritualidade, né? E tudo isso para mim era tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Imagina, uma pessoa que vem de uma cultura muito forte, né? E vir para cá e conhecer algo novo, para mim foi espetacular. Como está sendo, né? Eu costumo dizer que a cada ano, apesar de estar 4 anos já na congregação, é uma novidade na formação, no estudo, no apostolado. E como eu vim acompanhando o meu crescimento nisso tudo, né? Eu já costumo dizer que eu já não sou mais aquele mesmo Paulo de 4 anos atrás, né? Mas assim, eu já me consigo ver como um pequeno apóstolo, mas com pensamentos em ir mais adiante, né? Em ir para águas mais profundas, junto com a congregação. Hoje eu já me vejo aqui, já me sinto, embora não seja por votos, né? Já me vejo um paulino, mas um paulino que está em busca sempre do mais, né? Ter um olhar assim, avante, né? À frente da minha realidade. E é bom também, né? As pessoas que estão acompanhando, né? O nosso programa aqui, nosso episódio, né? O primeiro, Paulinos Cast, de saber que nós, paulinos do Brasil, nós não somos muitos, viu? Nós somos poucos, mas graças a Deus
mesmo sendo poucos, a gente conta com a colaboração de outros irmãos de outros países. Aqui nos bastidores, por exemplo, vocês não estão vendo, mas está o Padre Reino, que é filipino, né, que está ajudando aqui na gravação. Temos irmãos da Angola aqui também, né? Temos irmão do Chile, tem pessoas de outros países. E nós também, aqui do Brasil, já temos irmãos lá em Portugal, temos na Espanha, né? Temos em outros países, né? Então, graças a Deus, mesmo sendo poucos, mas a graça de Deus que nos acompanha, dá essa oportunidade, digamos assim, para que a gente possa realizar um bom apostolado. Isso. E também uma outra novidade, né, gente? Agora nós somos uma província composta por mais 2 países, né? Até então nós éramos só a província Brasil, agora nós somos província Brasil, Portugal e Angola. Então, se Deus quiser, vai aumentar aí o número de paulinos vindo da Angola, de Portugal, para somar conosco nessa missão de anunciar Jesus que é caminho, verdade e vida. Paulo, você falou que em uma dessas vindas lá do Pará aqui em São Paulo, nos encontros vocacionais, você conheceu os nossos espaços apostólicos, que é algo também forte na vida de um paulino, que é a missão, o trabalho, né? Se for preguiçoso, nem dá para ser paulino, Não dá né? para ser paulino. Tem que gostar de trabalhar, para anunciar a palavra, né? E desde que quando a gente ingressa na congregação, todos nós recebemos um apostolado. Você disse que já está há 4 anos aqui conosco. Então, acredito que passou em algumas experiências apostólicas. Partilha com a gente quais foram essas experiências apostólicas e o atual apostolado que você exerce. O meu apostolado, quando ingressei na congregação, foi colaborar na redação da liturgia diária. Então, colaborei com o padre Luiz Miguel Duarte, que até hoje está aí nesse apostolado. Então, eu ficava responsável por preparar os comentários das missas de memórias e celebrações facultativas de santos, né? Santos. Então, eu ficava responsável por essa parte. Então, a gente fazia 2, 3 meses, mandava para a gráfica para poder imprimir. Era um processo assim bonito, né? E um processo também de aprendizagem. Então, gostei muito, me identifiquei com esse apostolado. E veio a pandemia, nós tivemos que mudar de casa. O Padre Mário me acompanhou porque era o meu formador na época, no propedêutico. E nós viemos para a cidade paulina. A cidade paulina, gente, é como nós chamamos o nosso espaço, onde nós temos uma comunidade, né? Alguns paulinos moram lá. Temos a gráfica, temos o CEPAD, que é o nosso depósito central, né? Que é de lá que saem todos os produtos da nossa editora. Exato. Aí comecei o meu apostolado na gráfica. Saí desse ramo da redação e fui para a parte prática, a parte técnica, né? E fiquei ali nas máquinas, né? E foi um processo bonito também, que até então não sabia como é que se fazia um livro, né? Questão do papel, tinta, o manuseio das máquinas, que hoje também tem uma tecnologia, né? Então é muitos botões. E ali eu ficava para auxiliar em alguma coisa e conhecer esse apostolado, que é bonito também, né? Da nossa congregação. Então ali eu fiquei o restante do ano na etapa do propedêutico. Quando eu ingressei, né, na comunidade Paulo Apóstolo, que é a atual casa de formação da nossa província, em São Paulo, né? Eu colaborei na direção geral, na parte administrativa. Na época era o Padre Veda, o diretor-geral. Então ali ele me deu a missão de estar lançando as contas, né, das livrarias que existem pelo país. Então ali eu tive uma noção da questão, o quanto é precioso o nosso apostolado e quão preocupante é também em poder organizar a nossa estrutura para poder as coisas funcionar, para poder o livro chegar até a mão de vocês, né? E percebi que mesmo ali, naquele escritório, lançando as contas, eu via um sinal de Deus, um sinal da minha missão em prol do apostolado paulino, né? Que às vezes a gente pode pensar assim, né? Cair nessa tentação, mas isso aqui tem algum sentido? Tem. Então, quando os padres falavam isso em formação para mim, né? E de fato a gente encontra sentido, porque faz parte da missão, né? Eu estou colaborando ali naquilo, por mais que não seja um âmbito religioso, mas sim empresarial, mas é algo que
é para o bem, né? É para fazer o bem, é para fazer que a missão, para que o livro, a estrutura no geral, chegue até as pessoas, né? Então, eu fazia com dedicação e procurei colocar amor, né? Que quando a gente coloca amor naquilo que faz, tudo vai bem, né? Tudo transcorre bem. E como um pai de família aqui na sua casa, né, uma mãe de família, tem que organizar o seu salário para que tenha o alimento, né, para que tenha as coisas em casa, conosco também não é diferente, né? Administrar as mais de 30 livrarias espalhadas pelo nosso país, né? Nós temos uma alegria, mesmo diante das dificuldades, com toda a pandemia, né, que aconteceu, que nós ainda estamos vivendo, né, e tantas outras coisas, guerra no mundo e tal, nós temos avançado apostolicamente, né? É verdade. A gente pode dizer que a livraria de Teresina é a nossa caçula, né? Estamos lá, chegamos em Teresina com uma presença apostólica, né? E agora estamos nos preparativos para abrir a nova livraria lá em Boa Vista, né? Então, graças a Deus, estamos administrando bem aquilo que é do Senhor, né? Não é nosso, né? E se a gente não fosse organizado, se não tivesse essa parte administrativa, não tinha como avançar, né, apostolicamente. Então, a gente tem também que ter noção de administração, né, de contabilidade, de recursos humanos, porque trabalhamos com pessoas. Nós, paulinos, contamos com a colaboração de muita gente para que a nossa missão possa acontecer. E, atualmente, você está no apostolado... Serviço de animação vocacional. Oh, coisa boa! Uma vez acompanhado e agora ajuda a acompanhar aqueles que também entram em contato, não é Verdade, foi isso que eu refleti. Olha, gente, antes tinha pessoas que me ajudavam, né, nesse processo. Hoje já estou ajudando para que outros jovens cheguem até nós, né? E que desafio, porque quando nós estamos lá, do lado de lá, a gente não compreende muito o que acontece aqui. E quando nós estamos aqui nos bastidores, aí a gente compreende como a missão tem que chegar até esses jovens. Passar essa imagem de Jesus mestre, caminho, verdade e vida, né? Que vai desde arrumar um depósito, né? Com os materiais vocacionais, fazer envio de material, fazer envio de vocacional. materiais vocacional. E também preparar artigos, né, para postar no site, as redes sociais. Também nós temos um aplicativo que nós lançamos, que é o Paulinos Brasil, que é uma novidade nossa também. Temos aí também vários conteúdos que a gente vai gravando, como esse agora, né, que é um projeto nosso também, e que, de alguma forma, nós vamos dando passos para buscar esse jovem que, de alguma forma, quer nos conhecer, quer discernir a vocação para a vida religiosa. A participação em eventos, né? Nós vamos até as paróquias, né? Nas comunidades, nas feiras vocacionais. Né? Estaremos na Expo Católica agora no final do mês de maio, né? Mais ou menos ali dia 18, se eu não me engano, né? Começa, nós estaremos lá no stand da editora. É uma das maiores feiras da América Latina. Pois é. E estaremos presentes lá. Paulo, mas a gente não só trabalha, né? E Alberione ensinava para nós que antes do trabalho, da missão, do apostolado, como nós chamamos, vem a oração. Se não formos homem de oração, a gente vai perder o sentido da nossa missão. Como é que é a vida de oração do Paulo? Porque eu sei que na comunidade existe os momentos de oração comunitária. Mas como é a vida de oração do Paulo? E como é que o Paulo compreende a oração na vida de um consagrado paulino, de um aspirante paulino? Penso que a vida de oração é a base de tudo para todas as outras rodas, né? Então, se você confia em Deus todo o seu projeto de vida, tudo vai bem, né? Um determinado equilíbrio sobre as 4 rodas, né? Que nós, um jovem que está no processo de discernimento vocacional, e para quem já conhece, que está aqui dentro, nós caminhamos um projeto de vida sobre 4 rodas, que é a vida comunitária, o estudo, a oração e também... Que é a alegoria que nós usamos do carro paulino, né? Correto. Então, um carro para andar bem equilibrado, ele tem que estar... Para andar bem equilibrado, aprendi isso no primeiro ano de formação com o Padre Mário. As 4 rodas têm que estar cheias, né? As 4 rodas têm que estar cheias, tudo equilibradinho, né? Eu nunca esqueço disso. As primeiras palavras, a primeira formação foi muito marcante. Que bom. Fico feliz de ter contribuído, né? E então, nesse processo, a roda da oração é uma roda que tem que estar também estável. Então, em comunidade, a gente se reúne de manhã
para rezar as laudes, e à tarde a missa. Então, todos os dias, domingo a domingo, missa, né? E também as orações. Mas fora esse encontro, né, na vida de comunidade, com os outros irmãos seminaristas, padres, eu costumo sim ter minha vida de oração particular, onde eu coloco todas as pessoas em oração, os seminaristas de casa, que às vezes a gente pode até parar para pensar, né? Mas rezar por aqueles de casa também, os nossos irmãos também precisam de oração. Sempre. Os nossos padres precisam de oração, né? Então eu rezo sim por cada um deles, pela vocação deles, que assim como eu estou no caminho e encontro desafios, né? Cada um tem os seus desafios particulares. E a gente tem que entregar na mão de Deus também. Rezo pela minha família, pela minha comunidade local, pelos amigos. Mas a minha oração é ali com Deus, um encontro pessoal, na hora de dormir. Eu sempre deixo o livro de orações na cabeceira da minha cama e a Sagrada Escritura. Que é esse aqui, né? É esse aí. Livro de orações da família Paulina. O livro de Que orações. você encontra nas nossas livrarias, né? Na Paulus Livraria você encontra ele assim, ó. E também você tem a oportunidade de tê-lo no seu celular pelo nosso aplicativo Paulinos Brasil. Orações belíssimas. Muito boas, por sinal. E a Sagrada Escritura, de vez em quando, não vou dizer que todo dia eu leio, né? Mas um versículo, uma passagem de um salmo, de uma carta de São Paulo, eu costumo ler e dali fazer minha meditação, minha oração pessoal. E também, isso antes de dormir, ao acordar, também costumo fazer ali um momento de exame de consciência, né? Levanto, sento assim na cama, agradeço a Deus por ter amanhecido vivo, com saúde, entrego a Ele as atividades do dia, e assim nós vamos fazendo a vida de oração. Às vezes eu costumo fazer também chamada de vídeo com os amigos para rezar, né? Porque às vezes a gente faz chamada de vídeo para fazer tanta coisa, né? Para contar sobre tantas coisas que acontecem no dia a dia, e por que não para rezar? Uhum. Então, às vezes rezo com a minha comunidade local, rezo com a minha mãe, rezo com as pessoas que me convidam. A gente vai por aí também na missão, afora, vai rezando. Nas lives, né? Nas lives. E também nós temos no nosso processo de formação, em julho, o nosso retiro, né, que é uma semana. Então ali eu procuro me intensificar nas orações também, procuro escrever. Em um desses retiros, escrevendo, organizando, veio uma certa iluminação e organizei um livro dedicado a Santo Antônio, né, que escolhi como título O Amor Maior. Mostra ele aí, você tem ele aí, né? Tenho, Que aqui, legal. ó, livrinho. É um livro de frases, né, que ajuda as pessoas que, ao adquirir o livro, a meditar, a refletir, né? Santo Antônio foi um homem muito apaixonado por Jesus, pela igreja, e de alguma forma ele procurou contribuir com a sua vida e testemunhar também esse amor por Deus, por nosso Senhor. E também esse amor pelo próximo, né? Por isso que se chama o amor maior, quando a gente se doa. Tem uma frase dele aqui que eu destaco, que é uma das primeiras, que nada é difícil para aquele que ama. Então, de fato, eu refleti no encontro assim, né? Que se a gente coloca amor em tudo que faz, nada é difícil. O estudo não vai ser difícil, a vida comunitária não vai ser difícil, né? O apostolado não vai ser difícil, embora venha também as dificuldades, mas a gente vence, porque o amor está acima de tudo, né? Então, é uma das frases que eu coloquei aqui, e a outra que eu gosto bastante também é: quem entrega o coração entrega tudo. Então, se aqui está meu coração, então aqui está minha alma, está minha vida também. Que bom. Isso é fruto da oração, né? Fruto da oração. Para que as pessoas possam perceber que o livro não cai do céu, né? As ideias não vêm do nada, né? Exato. Vem de meditação, vem de oração. Exatamente. E aí o apostolado também, nós vivendo nesse mundo concreto, olhando os sinais dos tempos, a gente também pode possibilitar, né, materiais que ajudam as paróquias, as pessoas, né? E esse seu livro, que é um primeiro esforço apostólico, que se Deus quiser vai vir outros, né? Vai vir outros. Já tem um aí, que é o Dia a Dia com os Santos. Oh, né? que bom. A partir de um trabalho vocacional. Então, junto com outros seminaristas, a gente organizou o Dia a Dia com os Santos, que logo, logo vai estar aí nas nossas livrarias. E quem seria o outro
Seminarista? É o Rafael Barbosa, Ai, que é aspirante paulino também. Então já vamos aqui comprometer o Paulo de que assim que esse novo livro sair, ele vem aqui com o Rafael para a gente falar sobre o livro. Porque isso é muito especial e a gente, que já está um pouquinho mais na caminhada, fica muito feliz de ver que os novos paulinos, né, estão abraçando com muita dedicação o apostolado e a missão de anunciar Jesus, né? Exatamente. Que o nosso fundador, o padre Tiago Alberione, dizia que cada livro, né, é uma formação, é um anúncio da palavra do Senhor, né? Paulo, você falou também aí que você sempre lê um pouco a palavra de Deus, né? Medita sobre os salmos, né? Algum versículo. Tem alguma palavra específica da palavra de Deus que te acompanha, que ilumina você, tanto nos dias difíceis, mas também nos dias alegres? Tem sim. A palavra, o versículo que eu destaco é: só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Né? A gente não pode ir contra aquilo que o Senhor predestinou para a nossa vida. Né? Então, a palavra do Senhor é aquela última e única. Né? Então, de acordo com o nosso carisma, com a nossa espiritualidade, devemos sempre levar a caridade da verdade. Né? Então, essa verdade que Jesus nos comunica, essa verdade que Jesus nos implica a comunicar para as pessoas aí fora, principalmente nesse mundo que hoje nós estamos vivendo com tantas complicações, né, turbulências, guerras, pandemia. No silêncio, nesse momento oracional, a gente vai colocando isso, né, em reflexão, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, né, qual palavra hoje eu tenho que comunicar às pessoas? Como comunicar? E o que comunicar, né? Que não basta falar palavras, assim como diz o ditado, né? Encher linguiça e não ficar nada. Mesmo que as palavras sejam simples, é importante que elas ecoem na vida de... Sejam verdadeiras. Sejam verdadeiras, exato. Ecoem na vida cheias de da amor, pessoa. né? E aí eu já dou também aqui um spoiler de que o próximo episódio nós falaremos, né, sobre a mensagem do Papa Francisco, né, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é justamente isso, falar com o coração. Uhum. Paulo, e quem é o bem-aventurado Tiago Alberione para você? Então, na formação nós vimos que Alberione foi um homem muito de Deus, né? Um homem muito de Deus. A aparência física dele era uma aparência assim, já... Frágil. Ele né? era frágil. É a palavra frágil, uma voz assim, que fina e tal, não muito... Mas um homem de muita fé, né? De muita coragem, e que confiou toda a sua obra na mão de Deus. E confiando na mão de Deus, fez o que fez, né? A família paulina. Então isso me inspira muito. Um homem também que saiu do campo, de uma família simples, mas de oração, mas que de alguma forma ouviu o chamado do Senhor e fez com que esse chamado ecoasse a muitos corações. Né? Que hoje aqui estamos, né? Eu acredito que o Padre Alberione nos inspira justamente, né, nisso que você está falando. Talvez a realidade dele fosse impossível que ele concretizasse o sonho, né, o desejo do coração dele de servir a Deus, até de entrar no seminário. Nós sabemos que, como você disse, ele era de uma família muito humilde que não tinha condição nem de dar a contribuição que o seminário pedia mensalmente. Correto. Né? Mas ele teve pessoas que ajudaram ele conseguiu ingressar. Um homem de muita oração. Eu digo que nós paulinos, todo o nosso apostolado é fruto de oração. Porque ele, um jovenzinho de 16 anos, quando naquela noite de adoração, disse ao Senhor que desejava e viu da hóstia, viu uma iluminação que ele deveria se preparar para fazer algo pelas pessoas, né? Eu acredito que hoje nós somos respostas dessa oração daquele jovem de 16 anos, que depois chegou a ser consagrado, ser padre, né? E que fundou não uma congregação, mas uma família religiosa. Então você pode acessar o nosso site, né, dos Paulinos, e você vai conhecer essas 10 chamas ou 10 vozes que anunciam o evangelho, como nós costumamos dizer aqui nos nossos encontros, nas nossas conversas, né? Nós somos muito felizes pelo testemunho do Alberione. Nosso tempo está encerrando, Paulo, o papo está muito bom, mas como eu já disse, você vai voltar aqui com o Rafael para falar da nova obra, né, desse livro, desse apostolado que vocês estão aí, né, preparando, né, para ajudar ainda mais o povo de Deus a rezar, conhecer a palavra e também conhecer os santos,
aqueles que, de alguma forma, receberam, né, de Deus uma missão e realizaram, né? Então, faz um convite. Se vale a pena estar aqui e participar dessa missão, o que é que você diria para os jovens que estão assistindo esse nosso Paulinus Cast? E se vale a pena deixar tudo e vir ingressar na nossa congregação, fazer parte da nossa missão? Então, jovem, você que está aí nos acompanhando, participando desse momento tão bonito, desse bate-papo aqui com o Padre Mário e eu, quero fazer esse convite especial a você que está querendo discernir a sua vida em pró de algo bom, de uma missão bonita, que é levar Jesus na cultura da comunicação. Então venha, escreva, mande um WhatsApp para nós, acesse o nosso site e venha entregar sua vida também em prol dessa missão tão bonita. Eu vim de tão longe, vim do norte, mas estou aqui e aqui eu me vejo, me encontro, me sinto muito feliz. Doar sua vida em prol de tudo isso é ter a certeza de que não estamos só. Deus caminha conosco, está ao nosso lado e de alguma forma nos abençoa. E assim como abençoa a nossa missão, quer e conta também com você. Então venha fazer parte conosco. É possível aqui também a gente ser jovem, ser igreja. Obrigado, Paulo, por ter Obrigado. aceitado o nosso convite de estar aqui testemunhando um pouco da sua vida e da sua missão junto conosco, né? Os padres e irmãos paulinos. Jovem, vale a pena também ouvir o chamado que o Senhor te faz. Busque @paulinosbrasil. Teremos a alegria de fazer esse discernimento vocacional com você. Deus abençoe você e sua família e até o próximo episódio do nosso Paulinus Cast.